Fala pessoal, o William aqui. Bom, pessoal, nesse vídeo eu quero comentar sobre algumas oportunidades que eu tenho observado no dia a dia, né? E quero comentar aqui com vocês porque eu acredito que, principalmente os iniciantes, né, que estão aprendendo ali lógica de programação, que estão aprendendo HTML, CSS, JavaScript, às vezes não sabem que existem esse tipo de profissional na nossa área e ele está sendo muito requisitado e acredito que ele vai ser, não no futuro, né? Atualmente mesmo, vai ser um dos profissionais mais valiosos na área de TI, tá? Que basicamente é o analista ou aquele profissional que dá uma consultoria sobre IAs, né? Aquele profissional que já está estudando os diversos tipos de opções que é possível utilizar automação junto com o IA, né? Aquele profissional que já sabe todos os tipos de coisinhas que existe dentro de um N8N, aquele profissional que conhece o Make, aquele profissional que sabe como que funciona a parte de guardar arquivo da memória da IA, fazer com que a IA consulte os dados ali, conhecer sobre a alucinação da IA, aquele profissional que ele sabe que existe diversos tipos de prompt, existem prompts para fazer uma negação, né, para que a IA não faça algo de forma muito incorreta, algo incorreto, aquele profissional que sabe que dá para integrar com o WhatsApp, aquele profissional que sabe que dá para integrar com a ferramenta de bate-papo lá da empresa, né? Aquele profissional que sabe que dá para automatizar diversos fluxos dentro da empresa, junto com outros sistemas. Então, seria esse consultor aonde ele vai analisar o problema, ele conhece as diversas ferramentas que existem no mercado e ele vai olhar e vai falar, ó, vamos resolver com isso, isso e isso. Aí vai existir dois tipos, né? Vai existir aquele que vai pôr a mão na massa, que vai ser o profissional mais técnico mesmo, mas que precisa conhecer de forma ampla, né? De forma olhar de cima ali os problemas e falar, ó, esse problema aí, eu acredito que a melhor forma de se resolver é utilizando essa e essa ferramenta, por isso, por isso, por isso, né? Esse profissional, eu acredito que na virada do ano aí de 2024 para 2025, eu não via bom, pelo menos eu não que eu não procurava, né? Nas minhas timelines lá do LinkedIn, não aparecia esse tipo de profissional, mas hoje já está aparecendo profissional que precisa conhecer .NET, precisa conhecer um front-end e também precisa conhecer as ferramentas de automação, tá? Então, já é algo que está mudando, que está revolucionando aí, principalmente a nossa área, porque às vezes a gente estava muito acomodado ali somente com o código, e hoje em dia essas automações elas vão rodar meio que por trás para nos auxiliar, né, para ajudar em alguns tipos de soluções, porque às vezes não precisa fazer via código, dá para fazer utilizando essas ferramentas e lá dentro da ferramenta é possível colocar integração com algum tipo de IA, né? Ou com ChatGPT, ou com Grok, ou com DeepSeek. Aí vai muito de acordo com investimento, com o que ela precisa fazer, se ela precisa reconhecer a imagem, se ela precisa responder ao cliente, se ela precisa consultar base de dados, se ela precisa consultar um documento, se ela precisa consultar um FAQ, responder para o cliente ou para algum usuário interno da empresa, ou para um helpdesk que está com alguma dúvida sobre algum tipo de solução, e lá existe todo um histórico e a IA ela vai consultar esses históricos e responder da melhor forma possível e da forma mais rápida, ou para o atendente, né, ali que vai solucionar o problema da empresa, né, no helpdesk, ou diretamente para o cliente mesmo, né,
o cliente já faz a pergunta lá e existe como se fosse um Stack Overflow, como uma pessoa respondendo aquela necessidade. Então, são esses tipos de soluções que esse profissional precisa saber que existe e precisa estar atento, né? E acredito eu que nos dias atuais são informações que, bom, pelo menos, não sei se é pelo meu conhecimento já de programação, mas eles são, acredito que, mais fáceis do que ser um engenheiro de software, tá? Então, às vezes, se você que é um iniciante e já quer entrar na área e às vezes não consegue ali como júnior, não está tendo tanta oportunidade, às vezes se você conhecer esse mercado, você estudar ali, cara, eu acredito que em pouco tempo dá para ver todas as funcionalidades de um N8N e o que dá para ser feito, e aí conhecer as outras ferramentas que andam meio que paralela, para que serve, o motivo das empresas ou das pessoas utilizarem um tipo de IA, outro tipo de IA, entender quais são as IAs que leem imagem, né? Que trabalham com áudio também. São todos esses tipos de ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado atual que talvez agilizaria a sua entrada no mercado de trabalho. Espero que você tenha gostado. Tamo junto e até a próxima, pessoal.